Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma loucura no meu cabelo. Eu vou misturar um monte de tinta e torcer pra funcionar. Então fica no vídeo até o final e se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Como vocês podem ver, eu estou nessa vibe do ruivo puxado pro dourado. Esse mês eu quero isso. Inclusive eu estou com esse ruivo um pouco mais dourado, mas eu quero mais claro e mais dourado. Entendeu? Sem ressecar o cabelo. É isso, eu quero um cabelo lá no tom 9, bem douradinho, um pouquinho cobre e bem claro. Será que eu consigo? Não sei, a gente vai ver hoje. Como eu falei pra vocês, eu quero um ruivo num tom ali 9 e o meu cabelo tá um pouquinho mais escuro. E eu queria que não ressecasse tanto. Então a coloração que eu escolhi foi a Keune, justamente porque ela não danifica tanto os fios, mas também não clareia tanto. Eu usei a coloração da Keune 3 vezes e sempre foi o mesmo tom, a 8.4. Eu usei uma vez a 8.44, se eu não me engano. Mas assim, de todas as vezes que eu usei, eu senti que meu tom ficou mais fechado. E não é uma coloração que desbota. Então se você for esperar ela desbotar, vai demorar muito, porque é uma coloração que tem uma pigmentação muito boa. E por esse motivo, eu escolhi alguns tons aqui, eu vou mostrar pra vocês. O primeiro deles, gente, é a cor 9.3. Como eu falei pra vocês, eu quero um ruivo mais dourado. E o 3 no final é isso, ele deixa o ruivo um pouquinho mais dourado, tá? Mas a gente tem que lembrar que a Keune, ela não tem uma abertura muito grande. Então, por exemplo, eu fiz um teste de mecha com a 9 e o meu cabelo simplesmente não abriu na raiz. Entendeu? Então assim, isso aqui realmente é só pra dar uma leve clareada no meu tom, deixar ele um pouquinho mais dourado. É como se fosse um pigmento ali dourado, porque não senti que abriu tanto. Mesmo estando ali no 9, não achei que clareou muito. Por esse motivo, eu decidi comprar a 10, a coloração 10 da Keune. Então a minha misturinha vai ser uma 9.3 com uma 10 da Keune. E como o meu cabelo ainda tá um ruivo mais puxado pro cobre, eu preciso colocar um pouquinho de pigmento cobre, porque senão vai manchar. A raiz ela vai ficar tipo um loiro e o comprimento vai ficar cobre, entendeu? Então assim, eu preciso colocar um pouquinho de pigmento. Aí eu escolhi a 9.04 da Keune, tá? Então vai ser essa misturinha. 9.3 da Keune mais 10 mais a 9.4. Então, a 10 é para clarear um pouquinho o meu tom, a 9.3 para deixar ele um pouquinho mais dourado e a 9.4 para deixar um pouquinho mais cobre. Essa vai ser a misturinha. Eu ainda estou pensando em colocar essa daqui que eu tenho da Magihel, a 8.34. Por quê? Ele é um ruivo mais fechadinho, tá? Então eu queria colocar essa daqui pra ter certeza que meu cabelo não vai manchar. Então eu queria colocar ela, mas eu ainda tô pensando. Ai, ai. Estou pensando aqui se eu vou misturar ou não. Ai. Ah, eu vou misturar. Ah, você besta, eu tenho ela aqui, vou misturar tudo. Bom que eu pinto o meu cabelo com ele seco, porque quando eu tô com o cabelo seco, a coloração não rende tanto. Então, quanto mais coloração, melhor. Por isso que eu sempre pinto meu cabelo molhado, porque daí não suga tanta coloração. É isso. Ah, vou colocar os 4 mesmo. Ah, você besta. Coloquei as 4 colorações e olha como ficou, gente. Um tubo diferente do outro, ó. Bem de pertinho. Essas brilhosas, ó, essa daqui, essa outra aqui, é da Keune. Essa branca é a Magihel 8.34. E foi isso, gente. Agora colocar OX. Como eu coloquei 4 colorações, vai ser uma quantidade de OX para 4 colorações, tá? Coloquei a OX de 30 volume da própria marca, tá, gente? Da Keune. E agora a gente vai fazer a aplicação no cabelo seco, tá? Não vou lavar meu cabelo, até porque eu lavei ele ontem. Então ele tá limpo, beleza?
mecha, ó, como vocês podem ver. E agora eu vou deixar agir por 40 minutos e eu já volto pra mostrar o resultado e dar as considerações. O que eu achei? Deu certo? Não deu certo? Enfim, calma, meninas, segura. Eu tive que voltar aqui pra falar pra vocês umas coisas que aconteceram. Logo depois que eu pintei o cabelo, né, deixei ali o tempo de 40 minutos e lavei com água corrente, não passei shampoo. Apliquei um creme reconstrutor e eu senti, gente, que na hora que eu fui secar o meu cabelo, ele tava muito duro, muito duro. Eu fiquei muito triste. Eu sentia que ele tava duro e que ele não tava no tom legal. Parece que o comprimento tinha ficado escuro. E eu não sei o que tava acontecendo. E aí eu finalizei meu cabelo até a metade. Eu escovei o meu cabelo até a metade. E aí quando chegou nessa metade pra escovar, eu simplesmente desisti, porque ele tava um ninho de passarinho. Daí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu fui lavar o cabelo de novo. Dessa vez eu lavei o cabelo com shampoo, passei um reconstrutor, igualzinho, a mesma coisa. E finalizei o meu cabelo e deu tudo certo. Ou seja, eu não ter lavado meu cabelo com shampoo, não tirado todo o excesso da tinta, porque tava com um pouco de tinta, porque eu não usei shampoo, eu só passei a água e eu passei o reconstrutor em cima, a máscara reconstrutora, então pesou muito o meu cabelo. E aí na hora que eu fui finalizar ele tava muito duro, pesado, a cor tava estranha, e aí eu falei, cara, eu vou ter que lavar meu cabelo de novo, que tem alguma coisa errada. Não deu certo. Aí lavei o cabelo e aí na segunda vez que eu lavei o cabelo com shampoo, ficou legal. Então assim, eu precisei ressaltar isso pra vocês porque deu uma diferença muito grande. Eu achei que usando só água corrente era o suficiente, mas não foi. Meu cabelo ficou muito pesado e muito duro. É isso. Agora eu vou fazer uma maquiagem e já volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá? Eu coloquei uns... como que chama isso aqui, gente? Bigodinho, só que ele é fofinho, sabe? Pra deixar meu cabelo onduladinho, pra eu mostrar pra vocês como é que ficou. Eu acho que vai ficar mais legal assim. Enfim, agora eu já volto pra mostrar o resultado e falar um pouquinho mais sobre a cor que ficou, as minhas considerações finais. Então calma aí. Do meu cabelo. Eu confesso pra vocês que eu estou apaixonada! Sério, gente, eu amei demais. Gostei bastante do resultado. Passei um perrengue, mas no final eu gostei. O importante é isso. Nessa loucura toda, eu estava com dois medos. A minha raiz não clarear, ficar escura, ou ficar muito clara. E eu não vou mentir pra vocês que realmente a raiz ficou bem mais clara que o comprimento, mas pra mim tá muito bom porque não deu tanta diferença. Parece que segue, sabe? Aqui tá um pouquinho mais claro, mas vai seguindo o cabelo. Eu sinto assim, tá? Eu não me incomodei, eu acho que assim tá muito bom, eu gostei bastante. Sim, eu gostei bastante do resultado, a raiz ficou um pouco mais clara mesmo, um pouquinho mais dourado, mas pra mim não tem tanta importância, até porque toda vez que eu uso uma coloração, a raiz tende a ficar um pouquinho mais acesa, um pouquinho mais clara que o restante do cabelo na primeira e na segunda semana. E aí conforme você vai lavando, parece que vai tudo ficando igual, sabe?
Então, assim, pra mim tá maravilhoso, eu gostei muito do resultado. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa loucura toda que eu fiz. E é isso, beijinho, beijinho, é